Bom dia a todos. O Senhor continua lhes abençoando grandemente nesta linda manhã de hoje, domingo, 18 de fevereiro deste ano 2024. 18 de fevereiro deste ano 2024. Mês em el qual é o segundo mês deste ano. Um mês, o qual é o segundo mês desse ano, no qual Deus nos deu grandes bênçãos. Por meio da palavra. As bênçãos vêm por meio da palavra. Não tem outro canal em la qual os filhos de Deus recebam de parte de Deus, pelo qual os filhos de Deus recebam da parte de Deus tudo o que eles necessitam em cada era e em cada dispensação. E em nosso tempo não seria de outra maneira. E em nosso tempo não seria de outra maneira, seria da mesma forma. Quando Deus cumpre sua palavra, sua promessa, e quando Deus cumpre sua palavra, sua promessa trazida por seus anjos, que são espíritos ministradores enviados à terra, e esses mensageiros a falam, como aconteceu nas eras. Paulo pregou que nem todos íamos morrer. Com certeza aí muitos falaram, olha o que Paulo está dizendo, não vamos morrer. Tem que estar atento ao som da trombeta, porque ele disse que seria ante a última trombeta. Portanto, a última trombeta será tocada. Quando se diz trombeta e se tocará, é porque estará falando. Diz que os mortos vão ressuscitar e nós que estamos vivos seremos transformados. Olha, estamos nesse tempo. E não sabiam que ainda faltavam 2000 anos nos quais Deus estaria realizando uma obra e uma construção desse templo espiritual, o qual é sua igreja, com os seres humanos de era em era. E assim aconteceu com cada um deles. Eles estavam crendo essa promessa e se foram crendo essa promessa de que seriam transformados. Ali já está a semente semeada. Por isso, quando o irmão Branham disse, e ele me chamará e eu responderei. Irmão Branham dizia, quando tu chamares, algum dia tu chamarás e eu responderei. Está no livro de Citas. Ou seja, como vai responder? Pois já tem uma semente ali que vai brotar e vai germinar para a ressurreição. E nós, os que estamos vivos, isso que está semeado aí, vai brotar, germinar para a transformação. Mas necessita escutar essa voz, porque Deus sempre trabalha por meio de seus profetas. Não pode fazer nada. Nesses dias eu disse, quando é nada, é nada. Deus não pode fazer nada na terra no meio da raça humana sem que seja por meio de um ser humano. Diz que são os embaixadores. Vejam, mas para chegar a esse tempo requer uma preparação. E vejam todos que saíram do Egito. Ia chegar um momento que somente restaria somente os de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb. Mas mesmo assim, depois disto, requeria um ato de preparação de cada um. Não é porque saíram do Egito e criam a promessa que ia entrar em uma terra prometida que fluía leite e mel, já correspondia essa pessoa a receber. Não. Agora que seriam provados. Vamos ver agora
com isso que vou falar por meio de Josué, vamos ver se vocês vão fazer. Santificai-vos. Mas agora, depois que fizemos tudo isso, agora nos mandam santificar. A ocasião quando aquele jovem estava pescando com o irmão Branham, que foi quando pescou o peixe, quando tirou o anzol, diz que tirou toda a entranha do peixe. E tudo isso, e recordem que um peixe representa o cristianismo. Temos que tirar tudo que nos estorve. Porque depois disto, veja o que aconteceu. O irmão Branham, começou ele a ensinar o irmão Branham como fazer com o anzol a forma certa. E o que aconteceu depois? Eu vou ler para vocês essa partezinha, porque aí teve um ensinamento muito grande. Vejam, ali ele diz, uma partezinha aqui, e ele somente pegou o peixe assim e puxou as entranhas, tirou todas as entranhas e o jogou na água. Ou seja, que para poder tirar o anzol do peixe, saiu toda a barrigada, as entranhas do peixe. Deixou ele destripado, como dizemos. E o peixinho se estremeceu por 4 ou 5 vezes, abriu as suas pequenas guerras e morreu. E ficou ali na água. E ele disse, pequenino, jogaste a tua última carga, o garoto disse. E nós continuamos. Eu disse, Liz, não poderia tirar o anzol assim. Agora vejam, ele já começa a ensiná-lo. Eu estava tentando dizer a ele, e disse, coloca um anzol menor aí. Ele somente era um jovem camponês que não tinha pescado muito, não tinha experiência de pesca. E o peixinho ficou ali quase por meia hora, e o irmão Branham o ensinando. E o vento o empurrou para o redemoinho, onde estavam os lírios na beira, e nós pescávamos. Nós estávamos pescando os peixes muito bonitos, e de repente algo aconteceu. Agora, eu falo essas palavras com a Bíblia aberta. Algo aconteceu, algo assim como a descida de uma unção que eu nunca senti antes. Vejam, aí as etapas após o ensinamento aí, e depois que ele recebeu esse ensinamento, o que aconteceu? Aconteceu uma unção, disse que nunca tinha sentido. E algo disse, fica em pé. Ou seja, Deus ia fazer algo ali bem grande nesse momento. Mesmo que era algo pequeno aparentemente, ressuscitar um peixinho. Mas ali Deus estava mostrando o que seria com a ressurreição dos que partiram. E que seria pela palavra falada. Agora, vejam que a glória de Deus seria manifestada ali. Depois de ter passado por esse processo de ensinamento deste que estava com o irmão Branham. Primeiro tinha que tirar tudo que atrapalhasse na vida desse garoto, para que a glória de Deus fosse manifestada. Estamos na casa de Deus, na qual o irmão Branham tem um lugar que disse que é um lugar de correção. E ele dizia, vocês já sabem essa história, já lemos o que aconteceu ali. Mas para adiantar algo um pouquinho aqui, ele disse,
Essa mensagem foi... Deixa eu ver se eu consigo o tema para dizer o tema desta mensagem. Se não, fico devendo, porque eu tinha somente esse pedacinho aqui. Ele disse... Perceberam como isso concorda? Diz, se sentará comigo no meu trono, e não sobre meu trono, sobre meu trono. Disse, em meu trono, esse é seu domínio, como Cristo será o governador em seu templo, nesse tempo, com o completo domínio de Deus, e assim a igreja também será com ele. A noiva estará reinando com ele em seu trono. Não diz sobre meu trono, mas diz em meu trono. Isso é até onde o seu domínio alcança. Um trono está sob um domínio, e um reino alcança até onde chega as suas fronteiras. E a deixa é de eternidade a eternidade, ou seja, que esse domínio é de eternidade em eternidade. Pense nisso. Disse, agora, enquanto estudamos isso, quero dizer a vocês que o meu propósito não é vir aqui somente para ter companheirismo com vocês, o que sempre eu gostaria de fazer, mas se tivéssemos essa oportunidade, melhor iria aos seus lares e apertaria a mão de vocês e falaria com vocês, sentaríamos e comeríamos juntos sob a sombra de uma árvore e conversaríamos e teríamos companheirismo durante um tempo. Mas quando viemos aqui, fazemos com um propósito específico. Essa é a casa de correção. Esse é o trono de Deus. E o juízo sai da casa de Deus. 1 de Pedro 4,17. Aqui é onde nos reunimos em amor um com o outro, como somente os cristãos podem fazer. Mas aqui dentro estamos sob a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós. Agora, quando ele dizia, quando esse Espírito Santo que temos, ali o tinha no meio do povo, trabalhando, operando no irmão Branham. Mas ele disse que esse Espírito Santo se encarnaria. E para poder falar a bênção da ressurreição e transformação, esse Espírito Santo tinha que estar em carne para ele mesmo falar essa palavra. Não podia acontecer a ressurreição nas eras passadas, porque esse Espírito Santo não estava em carne. Quando o irmão Branham viu tudo o que estava acontecendo ali, e vê a coluna de fogo falando a alguém, vê que desce a esse lugar, sabia que tinha um ministério ali, porque ele sabe que Deus trabalha por meio de um instrumento. Portanto, quando ele vê que está sendo realizado tudo isso, então ele já está consciente de que isso que ele precursou, ali a João, quando foi dito a ele, o que você veja o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. Ele identificou esse instrumento. E depois, quando está pregando os selos, ele se levanta no sexto selo e diz, mas como será isso? Eu creio que ele recordou, porque foi em 63 e a visão foi em 56. Quando disse, eu vi ele de pé ali. Olha, aí ele disse, espera aí. Veremos isso amanhã, porque isso foi no sábado. O sétimo selo ele ia pregar domingo na noite, no dia 17. E aí, o anjo tinha dito a ele, e lembrou ele, diz, tu não vai dizer nada a ninguém. Mas quando ele vê o sexto selo, o que o sexto selo é, que são os ministérios de Moisés e Elias, e depois no sétimo selo vê que é a vida do Senhor e diz, mas espera aí, é o mesmo. Agora, o irmão Branham viu mais do que nós nos imaginamos, mas foi dito a ele que ficasse calado. Agora vejam como aqui ele diz,
O Espírito Santo está entre nós. Estamos aqui para fazermos um inventário para ver onde estão nossas falhas e defeitos e como podemos avançar de onde estamos agora até onde deveríamos estar, do que somos agora ao que deveríamos ser. Isso é o que nós analisamos. Os ministros estudamos isso para o povo e quando vemos o que eles necessitam, começaremos desde ali. Eu creio que nesse momento a igreja deveria estar subindo ao nível mais alto. Não pretendo ensinar essas coisas nesta manhã, ou seja, isso de subir mais alto. Mas creio que dentro de pouco, se Deus quiser, antes de pregar sobre as trombetas, desejo trazer à igreja algo que deveriam saber. Agora, tinha algo que a igreja tinha que saber para subir a esse nível mais alto. Mas também vejam o processo ali que o povo tinha que passar por essa investigação, essa análise, onde cada um tinha que se analisar e ir corrigindo as coisas que estorvam, atrapalham, para que se possa subir a essa etapa mais acima, para poder ali escutar algo especial. Livro das Eras, onde diz um maná especial. Ou seja, é um alimento especial. Quando a gente prepara uma comidinha em casa, algo bem especial, a gente prepara porque alguém especial vai chegar. Deus deixou maná especial para esse povo especial, que são os escolhidos desse tempo, os quais vão passando por esse processo para poder chegar e subir a esse nível, onde vão receber essas promessas, que para os que estamos vivos, para os que estão vivos é a transformação. Não sei se tem aí, tem uma parte que fala as bênçãos, fala que as bênçãos são para todos, mas isso é algo especial, diz assim. As bênçãos são para toda a congregação, algo assim diz. Seria bom que encontrássemos. Deve estar nas primeiras eras. Não, essa não é. Porque ele diz em uma aí, porque em uma aí diz que a bendição é para todos, algo assim. Que as bênçãos são para todos, diz assim. Deve ser por la 2 algo. A ver. No está por ahí. Es una parte donde calificado la vida para escuchar el mensaje. La 168. Puede ser que están buscando en edades sin editar. No, búscalo en edades sin editar. Yo creo que es edades sin editar. ¿Dónde está? Edades sin editar. Edades sin editar Ajá, este es el que me pasó. Assim, Ele essa. venia hablando, aí pode ser Aí ele vinha falando, pode ser antes disso. A ver si lo consigues ahí. Yo no lo... Déjame ver si... Quiero otro. Ah. Ahí por ahí, cuando dice maná especial, dice para también no, tampoco. Es que por ahí mismo él dice que las bendiciones son para todos. É que por aí mesmo ele diz que as bênçãos são para todos, mas isto é algo... Todas esas son tan buenas para...
Todas essas estão boas, mas tem uma em específico que diz que as bênçãos são para todos, mas veja que já estou com uma telefonia, uma companhia. Deixa eu ir passando para os jovens. Deve ser antes de tudo isso. Está perto, está chegando. Aparece o párrafo onde diz que as bendições são para todos, ou algo assim. Pero esto es algo, es un maná. A bênção são para todos, mas isto é um maná. Oye, no, déjame ver. Si tuviera el libro de las edades sin editar, a lo mejor ahí lo consigo más rápido. Porque está, yo creo que en la parte izquierda. Así que ya les di otra. Si es la parte izquierda, debe ser un número par. Se é no lado esquerdo, é o número par. Como agora me mandaram para a minha escritura e a pessoa que estava atendendo no final, eu citei. Quem foi antes que se esse mesmo. Essa mesma. A 244, viram? Era a esquerda. Era à esquerda. Já lo tiene, lo consiguió. Ele estava citando, onde está Lourdes? Lourdes. Onde Lourdes está? Lourdes está por aí? Lourdes, creio que foi. Lourdes, eu creio que foi Lourdes. Que ele disse, lhe falei do centurião. É verdade que eu disse a você que pela palavra falada, ele não tinha que ir. Disse, vai, eu estava citando essa escritura. E quando saiu, virei, peguei o telefone e um irmão me enviou uma porção da escritura. E a escritura que me enviou, Jesus cura o servo do centurião. Eu disse, olha que coisa. E eu falando a Lourdes dessa escritura, e estávamos falando isso de como o irmão Branham, nessa ocasião, ele disse, peça o que quiser a favor de Meda. Estava distante. Ele estava em Jeffersonville e ele em Jeffersonville e ele em Tucson. E ele disse, antes que um médico a toque para operar, que esse tumor seja tirado. Ela não escutou nada e tem uma parte que ele fala, e eu não chamei ela, não liguei para ela. Ele não quis ligar para ela, não quis chamar a ela porque não era para que ela tivesse a fé, porque o seu esposo tinha falado e conhecendo quem o irmão Branham era, então ficaria registrado como que, bom, por quanto ela escutou e creu nessa palavra e foi curada. Isso não aconteceu assim, ela nem sabia. Foi pela palavra falada. Agora, ontem tínhamos lido, creio que foi, onde ele vinha falando bênçãos, mas também juízo. E os escolhidos de Deus estão recebendo bênçãos. E talvez, de certa forma, eles, sem perceber, estão sendo transformados desde o seu interior. E nesse instrumento, quando chegar o momento, vejam, será falado a palavra para a ressurreição. Mas quando falar a palavra para a transformação, possivelmente nem todos escutem. E você diz, o que aconteceu comigo? Mas espera aí. Olha, procura um espelho. O que terá acontecido comigo? Teve alguém que falou a palavra e você foi transformado. Isso foi agora mesmo. E assim são com aqueles que receberão o juízo divino. Porque aparentemente não acontece nada. Mas diante de Deus essa palavra foi falada e assim tem que se cumprir.
porque a palavra de Deus não cairá por terra. Agora, nós estamos para receber as bênçãos, mas recordem que a chuva cai sobre trigo e sobre joio. Mas vejam isso. Não leve, porque eu vou ler agorinha. Mesmo que poderíamos ler o do centurião, essa partezinha aí é muito importante, mas para ler essa parte já, e entregar o telefone para você, diz assim. Vamos começar um pouquinho antes. Essa é 244. Essa está ao lado esquerdo. Eu tenho tido o privilégio de conhecer alguns grandes homens na minha vida. Estou na 43 embaixo, estou lendo. Tive o privilégio de conhecer a homens que pensavam que eram grandes. Estou na 244 agora. Um verdadeiro grande homem trata de fazer que você pense que você aqui é grande e ele não é nada. Vê? Conhecendo reis e demais e homens que, na verdade, são grandes, e encontro cristãos verdadeiramente firmes com roupa remendada e coisas assim. E algum deles vem ao púlpito como alguém importante. E logo vem, irmão Branham, até aqui, muito bem, o maná escondido. Uma pequena coisa especial. O que é o especial? Não é algo para reticência. Ele ia dizer, não é algo para todo mundo. Podemos dizer aí. Não é algo. As bênçãos do Espírito Santo. Quando uma pessoa que perguntasse as bênçãos do Espírito Santo, não. Isso é para toda a congregação. Mas o maná escondido era uma revelação especial, porque ele tinha que ensinar aos outros. Era um pouco mais de conhecimento das Escrituras para que ele pudesse ensinar a outros. Ele deve ser ele. Agora, esse algo, vejam, um pouquinho mais além. E o que é isso? Fé de rápido. Todos podem ter a mensagem. Todos podem ter as mensagens do irmão Branham e do irmão William, mas tem algo um pouquinho mais além que esse povo necessita. Esse maná especial. E o que é? A fé do rápido. Diz, porque com o que temos agora, apenas temos fé o suficiente para a cura divina. Necessita esses 7 trovões para despertá-la. Agora vejam. Isso é o que o povo do irmão Branham que ainda não entendeu, que ali o irmão Branham lhe dizia, com o que temos agora, ou seja, com o que eles têm, o que eles tinham e têm, não irão no rapto. Inclusive os do nosso tempo. Podem ter tudo. Ontem o irmão Miguel esteve falando algo disto. Podem ter todas as mensagens, mas ainda não podem chegar com isso, não podem chegar a uma fé de rápido. Cedo ou tarde, diz, cedo ou tarde, na terceira etapa, terão que reconhecê-lo, porque vão perceber que não podem ir mais além. Agora vejam, a bênção tão grande que Deus nos tem dado a todos nós, que tenhamos entendido, compreendido o que o irmão Branham falou, o que o nosso irmão William falou, e que essa palavra, quando estivesse se cumprindo, era na mesma forma que ele trabalhou em todos os tempos, ou seja, era a materialização dessa palavra se cumprindo no meio do povo, e Deus trabalhando por meio do seu instrumento, operando por meio do seu instrumento. Não seria de outra forma. É a palavra se cumprindo, a palavra sendo cumprida e realizando a obra por meio da qual tinha sido falado tudo isso. Nos mandou repassar e tivemos um tempinho ali de repasso.
Vocês observaram que depois de 2019, 2020, 2021, 2022, quantos anos já vão aí? 3. Ele disse, é bom que estejam repassando aí, foi bom que o povo esteve repassando aí, para que quando Deus estivesse cumprindo isso, não passassem despercebidos. A mensagem foi dada. Claro que sim. A mensagem foi dada, claro que sim. E com isso, era para que não passassem despercebido o cumprimento. Tenha o livro de cita, tenha os selos, tenha as eras, ele falava. Por quê? Para que quando estivesse se cumprindo, não passassem por alto esse cumprimento, porque seria de uma forma tão simples, de uma maneira tão simples, que iam passar, muitos iam passar despercebidos. Vejam, em percentual, o percentual é pouco. Quando Jesus ia falar coisas mais profundas a seus discípulos, aí Judas saiu. Judas se foi, não podia estar ali. Tinha que sair para então ele poder falar esse especial. Isso que é o especial. E esse grupo não podia estar aí. E como lemos há pouco, e temos lido essa cita na página 42 do livro de citas, que esse anjo vem trazer essa separação, essa segregação. Algo que não seria feito em eras passadas, mas nesse tempo é a obra que ele está realizando. E 2, como lemos ontem, 2 trabalhos: bênçãos e juízo. Vejam o primeiro que Elias falou em sua segunda manifestação. Ele tinha uma dupla porção. E a primeira coisa que falou foi juízo. Estreou seu ministério com juízo. Alguém poderá dizer, mas como? Teria sido melhor que abençoasse essas crianças, esses meninos. Mas vocês vejam, por causa dos pais, aí os meninos receberam juízo. Agora, nesse tempo final, Deus está nos dando esse maná especial, esse maná que ia nos elevar. Mas como podemos ser elevados? Nos santificando. Primeiro vem essa etapa e vejam, depois Deus começa a nos falar coisas profundas e coisas mais profundas. E como esse escolhido sabe como nadar em águas profundas, vejam como Deus coloca nas duas extremidades. Coloca o escolhido em águas profundas, nadando, e pode aguentar a pressão ali, mas também o levanta às alturas como a águia e o coloca para voar alto, de extremo a extremo, de leste a oeste e de norte a sul. O escolhido abrange tudo. Ou seja, que é um povo especial com esse maná especial que nesse tempo final Deus está nos dando para continuar nos preparando para a nossa transformação e continuar ancorados ali, sem movermos, sem nos mover, porque estamos ancorados dentro deste véu. Era impossível que as coisas que estivéssemos recebendo para a transformação houvessem sido em eras passadas. Isso era impossível. Não se podia obter a fé do rapto enquanto se estava vivendo em um tempo onde ele estava fazendo a intercessão. Para chegar aí, tinha que terminar a dispensação da graça e atravessar um véu. Quando vocês virem no estudo de ontem, o de ontem, sábado, e virem os desenhos e ver as setas onde ele coloca o véu, podem ir às mensagens onde também ele tinha desenhado a porta no átrio, a porta no lugar santo, o véu, e a porta na era da pedra angular. 3 lugares onde tem que entrar por uma porta.
E ele coloca aqui a porta da dispensação da graça, aí ele coloca Jesus. E se tem um homem nessa porta, sob a dispensação da graça para o lugar santo, tem que ter um homem na porta para o lugar santíssimo. E não se pode ter nem fazer coisas que pertencem à dispensação da graça em e dentro da dispensação do reino. Dentro da dispensação do reino, não pode ter coisa do lugar santo dentro do lugar santíssimo, porque as coisas que estão aí pertencem a esse lugar. Portanto, o povo, quando ele os deixou aí preparado para entrar no lugar santíssimo, Paulo já tinha dito que ele disse: fazer isto em memória de mim até que eu venha. E até que ele viesse, tinha que estar fazendo essas coisas. Deus começa a trabalhar no meio do seu povo, essa roda dentro da roda, e ia começar a trabalhar por meio desse ministério. Fechou a porta da dispensação da graça, pararam de fazer os batismos, parou de fazer Santa Ceia. Bom, e o que aconteceu agora? Aí se unem tantas escrituras, porque já para entrar ao lugar santíssimo, ele disse, portanto, o meu povo, esse é um povo especial. Portanto, o meu povo, qual é o próximo? Saberá meu nome. Porque naquele dia, qual dia? Esse dia. Eis que eu que falo como a Escritura diz, estarei presente. Aí novamente voltamos a ver alguém nessa porta. E para entrar, requer entrar por essa porta. Ou seja que, portanto, meu povo saberá meu nome por essa causa, naquele dia, porque eu mesmo que falo, eis que estarei presente. Isaías 52, versículo 6. Ou seja que, vejam que Deus teria esse povo, o qual iam conhecer o seu nome. E já o conhecemos pelo nome de Jesus, realizando essa obra de redenção na cruz do Calvário, pela qual tinha que entrar por essa porta. E ele disse que quando ascendeu ao céu, recebeu um nome novo. Disse, por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Agora em seguida diz, observa o mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja, vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora, o que iria mudar a igreja? Era a forma que seria chamada. Agora vejam, tudo isso está sendo aberto e está sendo revelado. E vamos dizer que quando Pedro saiu no dia de Pentecoste para pregar essa mensagem tão gloriosa, isso aí foi uma bomba que caiu ali, porque agora isso aí vem pregar dessa forma. E vejam que depois diziam, parem de pregar nesse nome. O nome trouxe perseguição. Uma bomba vai cair quando nesse tempo for estremecido com o nome. Isso vai estremecer o planeta Terra completo. Se lá estremecer esse nome, ou seu nome estremeceu, seu nome para a redenção, quanto mais o nome para a reclamação. Será algo tão glorioso, tão grande, quando isso for aberto. Abertamente, diz, não haverá dúvida, como é? Nem o mínimo, um pingo. Procurei. Bom, já temos que ir. Temos aula agorinha. Ou seja, os que têm que ir lá.
Não haverá um pingo de dúvida, um mínimo de dúvida. Será maior do que nós imaginamos. Mas será de uma maneira simples. Será algo tão glorioso que é o que o irmão Branham viu ali. Porque em seguida o anjo lhe disse: você recorda o nome que você procurava? Estava procurando o nome. Mas por que estava procurando o nome? O que ele estava procurando era o ministério. Onde estava? Espera aí, eu vejo a coluna de fogo que está fazendo tudo isso. Vejo os milagres e maravilhas. Vejo tudo. Isso está bem, ok. Mas aonde está o instrumento? Estava escondido. Bem, eu vou para lá. Aí o anjo e o irmão Branham desce. E quando vê, e recordem que Deus pode ao servo de Eliseu, mas também a que chamou Samuel não estava ainda na sexta dimensão, a bruxa de Endor. Ou seja, que muitas coisas estariam sendo realizadas esse tempo todo, onde o povo não perceberiam certas coisas, porque não sabemos desde quando esse anjo está ali assessoreando, assistindo esse ministério, porque ele esteve assessoreando a Jesus o tempo todo. No Getsemane, ali vemos ele com um anjo, que um anjo o fortalecia. Não fortaleceu a Daniel? Ou seja, vocês vejam que fala que o ministério vai chegar a uma parte que será frágil, e aí Deus o coroará. Agora aí, qual é essa? Em Citas, mas em Eras. Em Eras é o que está o do nome. Eras, o editado. Não haverá um mínimo de dúvida, um pingo de dúvida em Eras. A revelação dada tão contundente. Imagina, estava tranquilo. Estava tranquilo porque não tinha essa atadura. Usamos os telefones para nos comunicarmos, mas em breve, vejam, tudo isso diz que no milênio não haverá automóvel, nem aviões, e nada, nem nada disto. Isso é como se fosse uma algema, porque com certeza o tempo todo sabe onde você está. Procura fulano, busca ele aí pelo satélite, vê, ele está em tal lugar. Sem perceber, o ser humano já está amarrado nesse reino. Mas Deus já está nos desatando. Deus está nos desamarrando, vê, desde os hábitos e todas essas coisas. E nos tirando de tudo que está errado, porque o que mais ou menos sempre cometeu um erro. E está lutando para seguir adiante. Aqui ninguém pode dizer que é santo. Todos estamos remando no mesmo barco para o mesmo lado. E como os anjos ceifeiros estão aí, o que não esteja remando para o mesmo lado, joga ele na água, porque esse está remando para outro lado. Tira ele do barco, porque nos está inclinando para outro lado. Você quer ir com ele? Então vai. Ou seja, não estamos focados a que alguém atrapalhe a nossa preparação. Mesmo que nos diga o que dizer, nos chamem como chamar de fanático, de bruxa, ainda que fale o que quiser. Mas bruxa com orgulho. Qual é o problema? Nós não temos problemas com isso.
Agora, isso vai voltar para trás, porque o que te abençoa será bendito e o que te amaldiçoa será maldito. E ali quando ele dizia, eu os abençoei e serão benditos, lembram dessa mensagem do irmão William? Pois ele estava falando a vocês, aos outros. Essa bênção não era para toda a congregação, era para os escolhidos que nesse tempo final estariam se preparando com ensinamento sobre carpa para a transformação. Viram como tudo é simples? E você vê publicamente aí tudo isso, mas assim tinha que ser. Assim que nunca se desanime pelo que falem, pelo que digam. Com isso estão identificando quem são os escolhidos. Assim que com orgulho seguimos em frente, perseverando. E o que tenha que corrigir, vamos corrigindo. Vejam, Deus estende sua misericórdia. Deus estende sua misericórdia. O importante é manter aí ancorado a essa misericórdia, porque Ele não vai nos deixar nessa terra para passar pelo juízo divino. Você está ancorado com aquele que se vai. Os outros estão ancorados com os que vão ficar. Agora ele disse, escreverei sobre ele meu nome novo, meu nome novo. Quando tudo chegar a ser novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que é aquele nome? Ninguém pode conjecturar. Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão contundente que ninguém se atreveria a negar. Mas, sem dúvida, Ele deixará aquela revelação para aquele dia no qual Ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que esse nome é ainda mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. E será pela mesma forma que veio a primeira vinda em um homem. Assim que, bom, Deus os abençoe e os guarde e sempre lhes acompanhe todos os dias de vossas vidas e continue ajudando vocês em tudo para chegarem à meta da transformação e continuem escutando esse maná especial para o povo especial que são vocês. Vocês são esse povo especial e eu também sou um de vocês, um de vossos irmãos. Especial também. Assim que especial com especiais. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Um maná especial para um povo especial. Que Deus os continue abençoando grandemente a todos. E logo estaremos na próxima atividade. Já tivemos uma aqui. E já teremos a próxima. Tomara que breve, oxalá que breve não tenhamos que nos separar. Que seja somente para ver, observar as coisinhas em casa, alguma coisinha em casa, olhar e arrancar para cá novamente, porque as coisas cada vez vão ficando mais apertadas. Isso não quer dizer que vão deixar as coisas, porque segunda-feira, então, vai se dar uma carta de despejo. Não, mas sigamos no dia a dia, mas vamos focando mais e mais, e enquanto as coisas vão ficando mais, como fala aqui, forte. Miguel ontem disse algo. Ele disse cor de formiga, uma palavra que ele disse ontem. Ele disse uma palavra, algarete. Eu quando escutei Miguel dizer algarete, mas já conhecemos esses termos aqui. Vocês vejam como Deus tem sido tão misericordioso com o povo. Porque é algo do comum e nos compreendemos e podemos seguir em frente lutando. E o que eu estava dizendo era desse tempo que vemos já como o mundo está e que chegaria um momento que já estaríamos mais aqui, porque
esse mundo denominacional em breve explodirá. Quando eu digo explode, é porque Deus vai abrir o entendimento deles também, e isso vai ser algo muito grande. E o povo hebreu também, o grupo do irmão Branham também, se ele viu essa carpa cheia, recordem que ele sempre dizia, isso vai ficar pequeno para você. E eu tratando de dizer a ele, grande, grande, olha para lá tudo. E aí no vídeo vocês veem que ele ficava, isso vai ficar pequenininho. Eu com o ar de que tudo estava grande. E ele dizia, isso está pequeno. E quando mostrei a ele o terreno de lá, que também ainda estava com mato, não estava assim como está sendo preparado. Veja, isso quase duas vezes do tamanho do estacionamento. Ele disse, isso vai ficar pequeno para você, pequenininho. E ele disse a Santa também, quando ela chegou aí, disse, isso é grande, porque eu dei um percorrido para que ela visse e dissesse a ele, olha, Santita, fala para ele que isso vai ficar pequenininho para ele. E eu disse, olha, vai ficar para ele. Ele já sabia. Deus ia estar no meio do povo, usando esse instrumento para essa etapa. Mas vejam, ele viu a grande capa catedral que o irmão Branham viu, ele disse que a viu cheia. A fila era interminável. Ou seja, que para chegar aí, tudo começa de uma forma pequena, progressiva, e o importante que Deus está fazendo nesse tempo é trazendo para nós esse maná especial, esse maná escondido. Porque isso é o que corresponde a nós. Da terceira etapa, isso nos corresponde. Porque a terceira etapa é para os três grupos, e o grupo dos 144 mil, mas a noiva, a fátua e os perdidos impacta todo mundo, e nós estamos agarrando nossa parte. A parte desse maná especial, para nos preparar para a transformação. Como vamos estar preparados quando tudo isso vier e ser de bênção nessa etapa? Deus tem que preparar como os exércitos preparam bem os soldados para a batalha. Não pode seguir assim, algarete, ou seja, por conta. Não pode mandar alguém para a guerra se não estiver preparado. Tem que se preparar. Se vier com as manhas da casa, então aí são tiradas os maus costumes de casa. O educa de certa forma, e se não sabe passar, aí ensina a passar. Eu me lembro que meu pai, quando eu estava no exército, ele me dizia, e sempre em casa nos ensinou a arrumar a cama. E ele dizia que pela manhã ele tocava um sino para levantarmos, e dizia que ele era dos primeiros. Se não foi primeiro, era dos primeiros, que estava preparado aí em pé ao lado da cama, porque ele deixava ela preparada e deitava sem desarrumá-la. E quando tocava o sino, todo mundo estava aí com os travesseiros da forma que dormem, e ele sempre era dos primeiros. Vejam que a educação, a disciplina, não vai ter guerra no milênio nem na eternidade. As armas serão usadas como ferramenta de trabalho, mas aí a gente já vê e toma também isso de como seria a obra de Deus no programa divino, que para essa obra grande que virá, Deus está nos ensinando como devemos estar para sermos bons soldados. E assim nesse tempo estar como um braço forte, trabalhando braço a braço com esse instrumento. Vocês logo verão como será isso, e você dirá, valeu a pena
me esforçar, valeu a pena orar a Deus e pedir a Deus a sua ajuda, porque se não sair nesse momento, nem nesse mês, nem no outro, continua orando, Deus me tira disso, me tira disso. Quando você percebe, já está pronto e fora do que vinha lutando até que saiu. Como a pessoa que não queria o irmão Branham a batizasse porque fumava. Ele disse que se ela não desse o passo, depois foi visitá-la e ele levou um cigarro, algo assim, eu não queria nem olhar o cigarro. Jovem, leva isso para lá. Você não fuma mais? Não, não fumo. Então vejam que Deus fez a obra nele. Assim que Deus está fazendo a obra assim em cada um dos escolhidos que será transformado. E estamos refletindo essa dimensão, a sexta dimensão, a única era e dispensação que reflete essa dimensão. Por quê? Porque estamos na era de pedra angular, no lugar santíssimo. Portanto, se você não está refletindo o lugar santíssimo, pois você está em outro lugar. Está em Laodiceia e não sabe. Dizes, eu sou rica e tenho isso, tenho aquilo. Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: eis que o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação, diz isso: conheço tuas obras, que nem és fria nem quente. Aí estão os mornos. Onde? Em Laodiceia. Onde foi que ele disse que nos introduziu? Em 2000 disse, estamos entrando à sétima etapa. Veja que tem um grupo que ficou aí, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas porquanto és morno e nem é frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Veja, aí está o do barco jogando na água. Ou seja, tínhamos falado disso. Não quer remar para esse lado, então joga ele. Porque tu dizes, eu sou rico e tenho me enriquecido e não tenho necessidade de nenhuma coisa. E não sabe que tu és pobre, cega, nua e nua. Portanto, eu te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para que seja rico e vestes branca para te vestir, e que não descubra a vergonha de tua nudez. E unge teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Chamo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja tudo que tem aí depois dessa sétima era. Tem que vencer. Tem que vencer o quê? Selos, página 115. Ao que vencer as coisas do mundo. Ao anticristo. Ou seja, como vencer o anticristo? Vencendo as coisas do mundo. E diz o quê? Se assentará comigo em meu trono. Ao que vencer. Isso já é para reinar. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora, essa é uma promessa para os que saem dessa sétima etapa e vejam. É uma casa de correção, porque diz, eu corrijo, como fala ali, eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Às vezes você diz, mas tanto açoite. Quantos o Senhor recebeu? Tem uma parte que ele disse que ele deixou certo sofrimento ou algo para nós.
Ou seja, vejam que o que temos que passar, não desejamos passar por açoites, mas se tem que bater com a varinha em alguém, pois, se for para a correção, recebemos como algo que Deus está fazendo por amor, assim que Deus os abençoe e os guarde. E se continuarmos, vejam que não tem forma, como nosso irmão William dizia, não tem forma de parar, porque é uma mesma linha de pensamento e é uma mesma meta a que todos desejamos. Vejam por que a gente não deseja ir e seguir os afãs da vida, porque que melhor alimento do que esse? Que melhor companheirismo que este? Teve um dia que eu disse, eu não sei se foi a Sarinha, eu disse, hoje eu tenho o desejo de ir-me e sentar aí, como fazemos, às vezes que começamos a conversar e eu sinto no carrinho em uma esquina, em um canto, e começamos a falar. Qual dia foi? Eu não me recordo se foi o sábado, o primeiro do mês. Eu estive a ponto de descer com o livro e sentar em uma esquina, em um canto, e que todos estivessem aí também, ainda que seja no chão, no piso. Foi sábado passado, o sábado do primeiro mês, primeiro sábado do mês. Eu tinha um assento para levar e estava a ponto de ir lá para baixo com eles. Mas vejam que era assim que acontecia naquele tempo, quando ele se sentava e os ensinava e falava das Escrituras. E assim é tão lindo quando um procura por aqui, outro procura por lá, e tudo vai em uma mesma linha de pensamento, e todos vão em uma mesma direção. E quando percebe, ao todo estar na mesma linha, no mesmo alvo e na mesma posição, você vai notar uma mudança em você nesse dia e dizer, olha, como que isso que veio sendo falado já é uma realidade em mim. Eu já não tenho rugas, não tenho cabelo branco, eu tenho todo o meu cabelo. Tudo será tão comum e tão normal que de um momento acontecerá essa mudança em você. E é porque estivemos seguindo uma mesma linha de pensamento, uma mesma linha de revelação. E chegará o momento que, ao todos estar nessa mesma linha de pensamento, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, todos estavam unânimes e juntos. E aí veio do céu o batismo do Espírito Santo. Mas tinha que chegar todos a estar na mesma linha. E quando está na mesma linha, na mesma meta, a vitória já é garantida, a qual já foi profetizado para nós que seria. Mas tem que estar alinhados. A batalha da vida. Cristo deixou uma medida de sofrimento para a sua igreja, para cada era e para cada etapa pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo passa. E agora correspondeu a nós passar pela etapa final, a etapa do último dia. Mas podemos dizer, continuaremos nessa batalha da vida até obter a vitória total no amor divino, sendo transformados e depois raptados. Vejam, encontraram rápido. E assim é bom, porque tudo que Deus vai nos trazendo tem uma base bíblica. Não estamos falando nada que não seja com essa base bíblica. Agora recordem que foi falado que os trovões trariam a fé do rápido. Agora, o que é que os trovões iam trazer? O que os trovões iam estar trazendo era o cumprimento de sua vinda. Era identificar o cumprimento de sua vinda. Isso é algo que depois continuaremos falando, porque é tão simples que a própria simplicidade é o que podem passar despercebidos se não vigiarmos. Se não vigiarmos, o irmão Branham dizia, bem, o maná especial
para o povo especial. Deus os abençoe e os guarde a todos e continuem todos passando o dia cheio de grandes bênçãos e bom proveito agora os que vão tomar o café da manhã. Deus os abençoe. Amém. Até logo. Deus abençoe.